aqui respondendo, gente, a mais uma dúvida formulada por vocês no Instagram, através do IG, @Ana_Cris_Mendonça, sem o cedilha, né? A pergunta foi formulada pelo Leandro e ele perguntou se é aplicável ou não ao tribunal do júri o princípio da proibição da reformácio in pejus. Ele disse que lê muito a respeito das questões sobre proibição da reformácio in pejus indireta e soberania dos vereditos, mas nunca entendeu direito como é que isso acontece, se isso realmente é aplicável, se não é. Então vamos lá, vamos tentar entender como é que isso funciona. Nós sabemos, né, que quando somente o réu recorre da decisão, o réu não pode ser prejudicado pelo seu recurso. Isso é uma consequência do próprio princípio da ampla defesa, mas que está garantido num dispositivo específico, que é o artigo 617 do Código de Processo Penal. Enfim, quando somente o réu apela da decisão, o tribunal não pode, na análise deste recurso exclusivo da defesa, agravar a situação do réu. E o que seria proibição da reformácio in pejus indireta, Leandro? A proibição da reformácio in pejus indireta ocorre quando, num recurso exclusivo da defesa, ou seja, houve uma sentença provavelmente condenatória, o réu apelou da decisão, não existe recurso da acusação, existe apenas o recurso do réu. E o tribunal, na análise deste recurso do réu, verifica a existência de uma nulidade. E aí declara esta nulidade, devolve o processo para a primeira instância, para que os atos sejam agora renovados desde o momento em que a nulidade ocorreu. Todos os atos nulos devem ser renovados. E aí, quando o juiz, agora, no primeiro grau, vai proferir a nova sentença válida, se ele poderia ou não piorar a situação do réu. Reparem, gente, tudo bem, o que é nulo não produz efeitos, mas no processo penal não é tanto assim, né? A sentença que foi declarada nula pelo tribunal, ela na verdade vai impor uma limitação a esta nova sentença válida. Como esta nova sentença somente está existindo em função do reconhecimento daquela nulidade num recurso exclusivo da defesa, está proibida a reformácio in pejus, em caráter indireto, ou seja, o juiz, nesta nova decisão, não poderá aplicar para este réu uma situação mais gravosa do que aquela que antes havia sido aplicada pela sentença nula. Enfim, estão proibidas a reformácio in pejus direta e a reformácio in pejus indireta. Agora, qual é o problema dessa situação no tribunal do júri? Vamos imaginar que eu tenho uma sentença proferida pelo tribunal do júri. Então, o conselho de sentença deu o seu veredito, existe soberania dos vereditos e a defesa, só a defesa, recorreu da decisão. Imaginem que tenha havido a interposição de uma apelação porque a decisão dos jurados é manifestamente contrária à prova dos autos, ou uma decisão, uma apelação alegando existir uma nulidade após a pronúncia. O tribunal, em razão da soberania dos vereditos, não pode modificar a decisão dos jurados. Por isso, o tribunal apenas vai analisar o recurso e, se conhecer e der provimento àquele recurso, vai devolver o processo para o tribunal do júri, para que seja marcado um novo julgamento, do qual participarão outros jurados. Nenhum daqueles jurados anterior poderá participar do novo júri, né? E esse segundo júri é efetivamente o júri válido, o júri soberano. Mas vamos imaginar a seguinte hipótese concreta. Imaginem que o réu tenha sido denunciado e pronunciado no júri por homicídio qualificado. E aí, vejam, homicídio qualificado, ele é levado a julgamento, e no dia do júri, vejam, os jurados entendem que é caso de homicídio sim, mas homicídio simples. Não reconhecem a existência da qualificadora. E o réu é condenado por homicídio simples. Imaginem que o juiz tenha aplicado para este réu uma pena de 10 anos, certo? Bom, aí o que acontece é que a defesa recorre da decisão. Só a defesa recorreu.
E o tribunal reconheceu, exemplo, que a decisão dos jurados é contrária à prova dos autos e devolveu o processo para o novo júri. Este segundo júri é soberano. Só que vai ser apresentado a esse conselho de sentença, a esses jurados, será apresentada uma pronúncia de homicídio qualificado. Vamos imaginar que nesse segundo julgamento, os jurados decidam por homicídio qualificado. Como é que fica, né? Antigamente, e aí eu chamo a atenção para um recurso em habeas corpus de 1988. O RHC está aqui na minha frente, o número 66274. Então, antigamente, o posicionamento do Supremo era de que a proibição da reformácia impégios, Leandro, não se aplicava ao tribunal do júri. Mas este posicionamento foi alterado e nós temos um acórdão relativamente recente, de 2009, do mesmo STF, é o habeas corpus 89544, no qual o Supremo entendeu que aplica-se sim ao tribunal do júri o princípio da proibição da reformácia impégios indireta. Então, o que vai ocorrer? O segundo julgamento realmente tem, no veredito dos jurados, a soberania. Os jurados decidiram por homicídio qualificado. Então, ele vai ficar condenado por homicídio qualificado, com a tipificação de homicídio qualificado. Mas o juiz presidente do júri, na hora que for aplicar a pena, vai estar limitado à pena imposta anteriormente, a pena que foi aplicada por aquele juiz quando o veredito era de homicídio simples. Então, os jurados são soberanos no seu veredito. Então, prevalece a tipificação homicídio qualificado, conforme segundo julgamento, que é soberano. Mas como somente o réu havia apelado da decisão, a situação dele não pode ser piorada e a pena vai ser a mesma do julgamento anterior. Vale olhar o HC 89544, julgado em 2009 pelo Supremo Tribunal Federal. Pessoal, espero as suas dúvidas lá no Instagram. Manda para mim pelo Instagram que eu gravo um vídeo e coloco aqui no nosso canal do YouTube. Até a sua dúvida.